Bem-vindo, deputado Fábio Tradi, ao Gabinete de Crise. Muito obrigado, Cláudio. É um prazer conversar com você, com todos aqueles que nos acompanham. Deputado, a gente acabou, a semana foi muito corrida, né? A gente tinha uma conversa marcada mais cedo em função da entrega do relatório, do seu relatório, né, sobre a PEC da prisão após condenação em segunda instância, que é um tema, obviamente, que nos mobiliza a todos, né, boa parte da sociedade, pelo menos aquela interessada, né, em avançar, né? E acabou, a gente não falou antes, mas agora a gente está falando e é melhor até porque aconteceram, né, algumas coisas esta semana que talvez marquem aí a urgência desse debate, reforcem, né, a urgência desse debate. Tivemos a operação lá da FEComércio, pegando essas bancas de advogados, tivemos aí, temos aí a capa da Cruzoé aí também falando, né, colocando o Dias Toffoli numa situação delicada em função de elementos de prova que foram levantados pelos procuradores da Lava Jato, ou os ex-procuradores da Lava Jato, que depois foram enterrados pelo Augusto Aras. Então, a gente tem, né, de baixo para cima, de cima para baixo, a gente entende, consegue enxergar de quem tem interesse, né, em fazer com que a coisa vá para frente, a necessidade de que ela realmente avance, de que esse debate se consolide, e isso tudo já marcando o início da gestão do Luiz Fux, que assumiu a presidência do Supremo com um discurso bastante alinhado, né, nesse sentido, ele que é juiz de carreira, efetivamente. Então, realmente, a gente tem aí, pelo menos, uma virada simbólica, né, no comando do Supremo. Então, de cara, a conveniência, né, da apresentação desse seu relatório, e o senhor destacaria o que dele? Cláudio, se você me permite, eu gostaria antes de fazer uma breve abordagem sobre o impacto da entrevista do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, a respeito da segunda instância, da condenação em segunda instância. Porque quando ele afirma que a corte está desconfortável com este tema em virtude da instabilidade, ora concede, ora não concede, e que cedo ou tarde a corte terá que enfrentar novamente, ele, ainda que involuntariamente, ele empareda o parlamento dizendo o seguinte: se vocês não deliberarem a PEC, nós vamos legislar no lugar de vocês. E vamos legislar centrando a antecipação do trânsito em julgado apenas para a área penal. Então, é preciso que o parlamento brasileiro assuma com coragem a sua responsabilidade de legislar e definir logo sobre a questão relacionada à prisão logo depois da segunda instância, a multa também como pena criminal logo depois da segunda instância, porque ela é retardada indefinidamente com vários recursos e quase nunca é paga, quando é paga com vários parcelamentos, enfim, de maneira que é um momento que o parlamento precisa se assumir como instituição legislativa. Eu destacaria, Cláudio, no meu relatório, duas situações. Primeiro, a antecipação do trânsito em julgado para logo depois da segunda instância, ponto consensual e pacífico. E segundo, já que nós vamos tratar de fazê-lo em relação ao direito penal e processual penal, por que deixar de fazê-lo em relação às outras áreas que também suscitam a necessidade de fazer com que o judiciário seja mais efetivo? Porque as demandas trabalhistas, previdenciárias, tributárias, empresariais e cíveis, hoje a média para se efetivar as decisões é de 10 anos. Não é? Muitas pessoas aguardando a concretização das decisões. E se fizer uma pesquisa hoje de opinião pública, o que elas vão dizer? A sensação que a gente tem quando entra com a ação à justiça é que a gente ganha, mas não leva. Então não adianta nada, a gente paga muito. Tem muitas vezes que a pessoa até ela nem vai à justiça porque ela já sabe assim, isso aí vai demorar tanto tempo para eu receber, para não sei o que, ela desiste, né? É a sensação de descrédito. Ela não acredita na justiça. Isso é ruim para o judiciário, isso é ruim para o jurisdicionado, isso é ruim para a sociedade e é ruim para o país no aspecto econômico, porque no relatório
Nós fizemos estudos no sentido de que países que investem, não é, internacionalmente, eles investem em países cujo judiciário é previsível, tem estabilidade de decisão e é efetivo, que não é o caso do país, não é o caso do nosso Brasil. Aliás, o Fux, na posse dele, defendeu alguns 5 linhas, né, gerais e dentro dessas linhas está justamente essa necessidade de você criar uma estabilidade jurídica, né? Isso, exato. E não interferir, quer dizer, interferir menos, né, nos outros poderes, tentar interferir menos, né, tentar fazer menos política, tentar legislar menos. E aí Perfeito. Jogando no colo do parlamento essa responsabilidade em relação a um tema tão delicado. Inclusive, nesta fala, se você me permite, só para complementar, Cláudio, claro. Desculpe, quando o presidente Luiz Fux diz que o judiciário precisa estabilizar as suas decisões para criar precedentes a fim de que haja segurança jurídica para a população, Exato. No nosso relatório, a gente prevê a possibilidade do STJ editar súmula vinculante. Hoje ela não edita, é só o Supremo. E isto já é um desejo antigo do STJ. Por que súmula vinculante para o STJ? Porque aí o juiz de primeira instância e os tribunais já sabem o que eles vão ter que seguir. Não fica aquela insegurança jurídica, cada um julgando de uma forma. Isso é muito importante. Por isso que eu falo, é melhor o parlamento deliberar logo sobre a PEC, aprovar a PEC de segunda instância, do que deixar o Supremo Tribunal Federal fazer no nosso lugar. A gente teve algumas deputadas aí que do governo, governistas, né, que apoiavam a segunda instância até a saída do Sérgio Moro. Depois que o Sérgio Moro saiu, elas pararam de falar no tema. Um dia desses a gente mencionou uma delas, que a gente não pode falar aqui o nome dela, a gente mencionou uma delas dizendo que ela não estava fazendo nada e ela ficou chateada. O senhor apresentou o relatório, o senhor teve manifestações, eu vi que até no Twitter o senhor estimulou ali, vamos lá e tal. Teve algum retorno? Nenhuma palha foi movida pelo governo até agora, nenhuma manifestação. Eu espero que o governo assuma o compromisso que fez em campanha, o presidente Bolsonaro, de combate implacável à corrupção e também de tornar o judiciário mais efetivo, porque este é um dos efeitos da PEC. Nada, nenhuma manifestação, nem mesmo algo insinuante, ou oblíquo, ou algo que tangencie, nada, nada. Então, a impressão é que eu, o Marcelo e o Alex Manente estamos praticamente sozinhos defendendo essa bandeira, quando o ex-ministro Sérgio Moro estava no governo, parecia que o mundo todo era a favor da PEC. Aí o ministro Sérgio Moro sai do governo, nós não entendemos mais o silêncio dessa turma que, de repente, se esconde, não se manifesta, não se junta com aqueles que querem um avanço, como você bem disse. Teve um aspecto do seu relatório que foi até questionado nas redes sociais, queria mencioná-lo rapidamente, que é a possibilidade, alguns achavam que a gente estava criando mais uma instância, né? Porque o senhor ele está sugerindo ali uma possibilidade de recurso, né, ao STJ, caso você tenha uma decisão favorável ou desfavorável na primeira instância e na segunda ela uma decisão oposta, né? Então, se tem uma decisão favorável, depois uma desfavorável ou o inverso. Explica um pouquinho para a gente esse conceito. Tem um princípio que diz assim: todos têm direito a recorrer, todos têm direito a recurso. Se quando você antecipa o trânsito em julgado para logo depois da segunda instância, pode acontecer de uma pessoa ser condenada e não ter direito a recurso. Quando que isso pode acontecer? Ora, se ela for absolvida na primeira instância, ela foi absolvida, foi inocentada na primeira instância. Aí quem é que vai recorrer? O Ministério Público. Ela não vai recorrer porque ela foi absolvida. Claro. O Ministério Público recorre. Aí vem o Tribunal de Justiça e diz: é culpado. E a pessoa vai ficar sem direito a recurso? Não pode. Então, neste caso, e excepcionalmente nesse caso, atendendo esse princípio constitucional, tem que dar o direito de recurso para essa pessoa antes de trânsito em julgado, para que uma outra corte aprecie para saber se aquele juiz que o absolveu tem razão ou foi o tribunal que condenou que tem. Perfeito. Apenas por conta disso. Bom, eu queria abordar rapidamente um outro tema que o senhor também propôs aí, sempre está envolvido aí em questões
delicadas, né, polêmicas. E se, por um lado, só tem um grande apoio aí de muita gente em relação à PEC da segunda instância, por outro, o senhor foi muito criticado por propor uma quarentena para procuradores e juízes, uma quarentena de 6 anos, né? O Toffoli queria até colocar 8 anos, que é praticamente uma condenação à perda de direitos políticos. Eu me pergunto o seguinte, eu lhe pergunto o seguinte, diante, por exemplo, uma situação como essa que a gente está vendo aqui do ministro Dias Toffoli, chegou à presidência, né, do Supremo, ex-advogado do PT, reprovado 2 vezes para juiz, subiu, teve uma carreira meteórica e virou assessor jurídico do Zé Dirceu na Casa Civil, depois AGU e depois ministro do Supremo. E aí agora a gente está descobrindo, né, uma série de questões aí envolvendo a atuação, talvez pouco republicana dele nesses cargos até chegar ao Supremo. Eu lhe pergunto, também não é o caso, né, talvez de se criar, já que estamos falando em quarentena, em se criar quarentenas para essa ocupação de cargos de nível aí vamos dizer assim, de tribunais superiores, porque, por exemplo, tem um outro estamos vivenciando agora uma série, talvez uma disputa, né? Uma corrida, quem chega na vaga do Celso de Mello. Então, aí você não sabe quem é mais sabujo, quem é que quem cumpre mais o desejo do presidente da República para ganhar essa indicação, né? Se é o PGR, se é o ministro da Justiça, se é o ministro do STJ, todo mundo quer a vaga. Então, todo mundo vai lá e começa a fazer cumprir missão ali para agradar o chefe que vai ser o responsável pela indicação. Já que está criando para a política, a quarentena para juiz, procurador, para não ir para a política, você não tem que criar quarentena para essa mobilidade de coisa, porque são cargos isso. Algo assim, realmente é algo a se pensar. Para isso. Realmente é uma ideia, viu? É algo a se pensar. Eu vou refletir muito sobre essa ideia que me é nova, me impactou aqui e vamos amadurecê-la. A ideia da quarentena, ela já existe, não é? O magistrado, por exemplo, quando ele se afasta das funções para ele exercer a advocacia, que é a iniciativa privada, ele tem que aguardar 3 anos. Agora, nada impede que o meu projeto reduza também a quarentena para 5, para 4, agora para 3 não, porque senão nivela com a iniciativa privada. E eu também penso muito na questão das milícias, viu, Cláudio? Eu sei que é muito no Rio de Janeiro, mas é porque não investigaram em todos os estados. Se investigar com a mesma profundidade que no Rio, também devem encontrar. E o que nós temos de informação é que muitos milicianos na ativa, enquanto policiais, se utilizam da força, da farda, para a cooptação de territórios com objetivos político-partidários, político-eleitorais. Então, também é importante pensar na quarentena neste aspecto. Agora, 8 anos... Eu não sei se a emenda é pior do que o soneto, porque, por exemplo, quando o senhor fala do Rio, né, eu conheço um pouquinho a minha terra, e eu lhe digo o seguinte, lá, tanto a milícia como o tráfico, né, como as facções criminosas, Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, etc., eles também usam, né, dessa força coercitiva ilegal para fazer candidato, para fazer eleição. Tanto é que tem um parlamentar do Rio, até em posição de destaque, não vou citar aqui, mas um dia eu perguntei para ele, você fez campanha de rua na última eleição? E ele falou, é um colega seu de Câmara, e ele falou assim, não fiz, Cláudio, porque para fazer, né, no bairro tal tinha que pedir autorização para o Comando Vermelho, para fazer no outro bairro tinha que pedir autorização lá para o escritório do crime. Então eu fiquei em casa fazendo campanha pela internet e indo em eventos pontuais, né? Então esse talvez essa ocupação de território se dá por conta da ausência do Estado. Quando o Estado não ocupa, né, com atividades civilizatórias, né, presença do poder público, cultural, repartições administrativas, enfim, outras forças ocupam no lugar do Estado. Geralmente são aquelas que atentam contra a legalidade. E elas, nós sabemos todos, né, elas agora se preparam para entrar
na zona da institucionalidade com candidaturas que chegam nas instâncias, que chegam nas instâncias oficiais defendendo pontos de vista da criminalidade. Isso é perigosíssimo, né? É a corrosão por dentro do Estado, né? Quando você vê, por exemplo, a Alerj estava tentando aprovar um projeto um dia desse de anistia de mais de 2.000 PMs que foram expulsos da corporação por desvio ético, desvio de conduta, etc. e tal, e desses, uma boa parte é miliciano, né? E está lá a Alerj querendo anistiar essa turma. Então, eu me pergunto, se esses deputados querem anistiar, e aí tem deputado do PT, do PSL, do PC, do B, tem deputado, PC do B não sei, mas tem deputado PSB, tem de várias colorações partidárias. Então, eu me pergunto se esses parlamentares que querem fazer isso, que estão apoiando esse projeto, se eles já não estão a serviço, né, desses grupos criminosos, porque vamos dizer assim, a conclusão óbvia, né? Qualquer imbecil pensaria isso. Eu vou aproveitar que o senhor gostou da sugestão da quarentena, vou propor também, já que é para fazer quarentena, vamos fazer quarentena, né? Já que a gente está em época de quarentena para essa turma do governo que está indo para a iniciativa privada, equipe econômica. O pessoal está saindo, 6 meses depois está trabalhando no banco. É preciso ampliar este tempo, porque pode levar informações que têm a ver com segredo, inclusive de Estado, para a iniciativa privada com objetivo financeiro, econômico-financeiro, não é? Objetivos ilícitos. Também é uma importante sugestão. Ô, Cláudio, você está sendo legislador. Você está sendo legislador aqui, eu estou... Eu estou aqui como a voz da sociedade. Eu estou fazendo um papel intermediário. Muito bom. É porque, às vezes, vocês ficam na bolha e vocês param de ouvir o eleitor, né? Então, aqui... Mas, olha, você sabe que uma vez, indo para o aeroporto, um taxista conversando comigo falou: deputado, o senhor já imaginou, por exemplo, a gente vai no banco, abre uma conta bancária, assina uma papelada lá, de repente a gente está assinando um seguro que a gente nem sabe. Seguro de vida. É verdade, eu falei, é verdade. Tá, tudo bem, mas aí a gente morre e o banco, a seguradora não é obrigada a avisar aos beneficiários. E como eu não sabia que tinha aberto o contrato, tinha feito o contrato de seguro, o beneficiário não sabe e perde o direito ao benefício. Eu falei, opa, você viu, o taxista, eu indo para o aeroporto. Falei, peraí. Aí fui, já coloquei a minuta para a assessoria do partido, o partido elaborou, fez o projeto de lei, já está tramitando nas comissões, pode virar uma lei, ideia de uma pessoa que estava comigo me conduzindo de táxi, está vendo? Não estou só na bolha, não. Excelente. Deputado Fábio Tradi, muito obrigado aí pela sua participação no nosso gabinete de crise. Está sempre com as portas abertas aqui. Muito obrigado. Os debates, e quero agradecer a você e a todos os jornalistas com seu perfil, porque sem vocês o pouco barulho que nós estamos fazendo em favor da PEC seria bem menor. Então, é a minha expressão de gratidão pela coragem, pelo sentido cívico, né, da forma como você desempenha o jornalismo. Oxalá outros jornalistas façam o mesmo, porque sem apoio popular, sem apoio social, dificilmente nós vamos vencer a resistência oposta por setores muito poderosos do serviço público e da iniciativa privada contra essa PEC. Esse é um tema realmente essencial, porque ele está diretamente associado a uma coisa chamada impunidade, né? Nesse país, quem tem dinheiro paga advogado que anda de bermuda branca no Supremo e nunca é punido. Mais uma vez, aí, agradeço a sua participação e a gente fica aí à disposição para uma nova conversa em breve. Muito obrigado, Cláudio. Um grande abraço, saúde para você e para todos que nos ouviram. Obrigado, até logo.